Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo. Pedro Figueiredo. Rogério, os técnicos do TSE têm a expectativa de que até às 9 horas da noite de amanhã a gente já saiba quem são os eleitos e se vai ter segundo turno. Os detalhes eu trago daqui a pouquinho aqui no Brasil TV. Os tribunais regionais distribuem mais de 500 mil de urnas pelo país. Regina Souza. Rogério, aqui no Maranhão, mais de 19.400 urnas foram distribuídas hoje pela manhã. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para contar mais detalhes. A PM de Alagoas envia tropas para o interior do estado. Eric Maia. A segurança pública aqui em Alagoas vai usar 7 mil militares para coibir crimes eleitorais e fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Hoje é sábado, 1º de outubro, e o Brasil TV já está no ar. O Ministério da Justiça apresentou hoje a sala de onde vai supervisionar e coordenar, em Brasília, as ações de segurança pública durante as eleições. A Letícia de Oliveira mostra pra gente. Oi, Rogério. Dessa vez, todo o trabalho para a segurança nas eleições está sendo coordenado pelo Ministério da Justiça. É desse local onde nós estamos, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, que todas as ocorrências já estão sendo monitoradas. Já teve gente presa por crimes eleitorais e até dinheiro apreendido que seria usado para a compra de votos. Os números são atualizados a todo momento em tempo real. O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse hoje que essa é uma das maiores operações de segurança já realizadas de forma integrada. Ao todo, 500 mil de policiais, agentes de segurança vão trabalhar amanhã para garantir, é claro, que o eleitor possa votar de forma segura e tranquila. Essa operação já começou na segunda-feira e só vai ser concluída quando todo o processo de apuração estiver terminado. Eu fico por aqui, Rogério, desejando a todos um bom voto. É isso, um bom voto. A Polícia Militar de Alagoas mandou tropas para reforçar a segurança no interior do estado. Eric Maia. Oi, Rogério. Os militares se reuniram pela manhã. São militares de vários batalhões aqui da capital e de unidades especializadas. O policiamento para as eleições será reforçado para impedir crimes no período eleitoral. Ao todo, 7 mil militares estarão reforçando o policiamento em todo o estado. As tropas deverão ficar nos municípios até o fim da apuração. Os policiais deverão fazer o policiamento dentro e fora dos locais de votação, além do serviço ostensivo nas ruas que acontece normalmente. Uma das prioridades é fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas e evitar brigas. É com você de volta no estúdio, Rogério. Obrigado. O Pará vai ter lei seca amanhã. Brenda Rachid. Olá, Rogério. Aqui no Pará serão proibidas a realização de festas e a comercialização de bebidas alcoólicas entre as 0 hora e as 18 horas deste domingo em todos os 144 municípios do estado. A proibição foi determinada em uma portaria publicada no Diário Oficial e deve ser cumprida por bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais e até por vendedores ambulantes. Tudo para garantir um dia de eleição tranquilo por aqui. Falando nisso, hoje de manhã, mais de 800 urnas eletrônicas foram distribuídas em municípios da região sudeste do estado, como Marabá e Paragominas, que juntos somam mais de 250 mil eleitores aptos a votar neste primeiro turno das eleições. Os cartórios eleitorais responsáveis por essa distribuição transportaram as urnas para lugares mais distantes dos centros urbanos, como as terras indígenas, onde também existem sessões de votação. Eu volto com você, Rogério. O TRE de Minas Gerais sorteou hoje as urnas eletrônicas que serão auditadas e a Luana Nunes acompanhou.
Oi, Rogério. A audiência pública aconteceu no prédio do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Belo Horizonte. Entidades como a CDL e também o Ministério Público participaram desse processo. No total, 43 urnas vão passar por esses testes. Algumas sessões são indicadas por essas entidades e outras são sorteadas. No domingo, mais 10 urnas passarão por outro processo de auditoria nas próprias sessões eleitorais, chamado de autenticidade. Para essa operação, o TRE está contando com o auxílio da Polícia Militar. Essas urnas vão ser trazidas aqui para o prédio do TRE. A previsão é de que todas elas já estejam aqui até às 10 horas da noite. Elas vão ficar fechadas em um cofre e vão ser abertas só amanhã, às 6 horas da manhã, quando elas vão ser levadas para os locais onde os testes vão ser feitos. Eu volto com você, Rogério. A maioria dos tribunais regionais eleitorais já terminou de levar as urnas para os locais de votação. A Regina Souza acompanhou a distribuição em São Luís. Olá, Rogério. Em todo o Maranhão foram distribuídas mais de 19.400 urnas eletrônicas nos quase 6.000 locais de votação hoje. Aqui em São Luís, a distribuição dos equipamentos eletrônicos começou por volta das 7 horas da manhã, quando os caminhões deixaram o pátio do Fórum Eleitoral. 2.150 urnas foram distribuídas nos 915 locais de votação. Assim que as urnas foram entregues pelo pessoal de logística, equipes técnicas trabalharam na montagem dos equipamentos. A distribuição e montagem das urnas envolveu mais de 3.000 pessoas em todo o estado. Todo esse processo aqui está sendo acompanhado pelos observadores internacionais das eleições. No Brasil, vão ser usadas 577 mil urnas eletrônicas distribuídas nas mais de 470 mil sessões eleitorais, nos 26 estados e no Distrito Federal. Rogério. Em Salvador, a PM fez a escolta da distribuição das urnas. Camila Marinho. Olá, aqui na Bahia são cerca de 39 mil urnas que começaram a ir cedo para os locais de votação. Aqui em Salvador, a Polícia Militar acompanhou o transporte dessas urnas do Centro de Apoio Técnico do TRE até as sessões eleitorais. Urnas que foram colocadas em caminhões e até em vans escolares e saíram escoltadas. São mais de 470 escolas e universidades de Salvador usadas como local de votação amanhã. Além das urnas, mesa receptora e terminal do mesário também estão chegando às sessões que ao longo do dia foram sendo preparadas pelos mais de 1.800.000 mesários convocados no estado. Hoje foi dia de organizar esses locais de votação, colocar identificação nas sessões e avisos, um deles sobre a proibição de levar o celular até a cabine de votação. A Bahia tem mais de 11.290.000 eleitores aptos a votar este ano, a maior parte, claro, em Salvador, com quase 2 milhões de eleitores. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. Daqui a pouco a gente volta a falar de eleição. Em Santa Leopoldina, na Serra Capixaba, 5 suspeitos morreram em confronto com a polícia no dia seguinte ao ataque a bancos. Gabriela Martins. Olá, Rogério. A operação começou ontem e seguiu durante toda a manhã de hoje. 5 suspeitos foram mortos e 4 foram detidos um dia após o ataque à cidade de Santa Leopoldina, na região serrana aqui do Espírito Santo. Durante a madrugada de ontem, um grupo de homens fortemente armados e encapuzados fechou os acessos da cidade, deu vários tiros, rasgou os pneus dos carros da polícia, rendeu motoristas e invadiu 3 bancos. Os policiais receberam informações de que criminosos envolvidos no ataque estariam escondidos numa área de mata. A polícia afirma que durante a operação, os suspeitos resistiram e houve troca de tiros, sendo que 5 suspeitos foram atingidos e morreram. A polícia apreendeu 4 fuzis e continua à procura de outros suspeitos. É com você aí no estúdio, Rogério. A seguir, a Justiça reverte a decisão do passe livre em Porto Alegre. Vitor Rosa. Rogério, a Justiça acatou o pedido da Prefeitura de Porto Alegre e, com isso, o passe livre no domingo de eleições aqui em Porto Alegre será só para os necessitados. Daqui a pouco a gente volta aqui no Brasil TV para explicar direitinho o que isso quer dizer e como vai funcionar. Os ônibus de Cuiabá vão ter tarifa de R$1 amanhã. Cíntia Rocha.
Oi, Rogério. Aqui em Cuiabá, a frota de transporte público coletivo estará funcionando em regime especial com reforço nas linhas a partir das 5 da manhã de domingo até o final da votação. E para garantir que os eleitores cheguem até os locais de votação, foi feita uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e a Associação dos Transportes, o que garantiu a tarifa social no valor de R$1. No domingo, então, o eleitor vai pagar este valor. Já em algumas cidades do interior de Mato Grosso, o transporte será de graça. Volto com você, Rogério. Em Fortaleza, os vereadores aprovaram a gratuidade no transporte neste domingo. Isaac Macedo. A mensagem da Prefeitura de Fortaleza foi enviada na última quinta-feira para a Câmara Municipal e aprovada ontem pelos vereadores da capital cearense numa sessão extraordinária. Ou seja, a gratuidade foi aprovada tanto para o primeiro turno como também para o segundo turno das eleições. Esse período de gratuidade no domingo das eleições começa às 5 horas da manhã e vai até às 18 horas. Além disso, a empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Etufor, anunciou que vai haver um reforço na frota durante o domingo das eleições. Voltamos ao estúdio. Porto Velho também vai ter transporte de graça amanhã. Os detalhes com Jefferson Carvalho. Oi, Rogério. Em Rondônia são 680 locais de votação, divididos em mais de 4.000 sessões eleitorais. Só na capital Porto Velho, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral, são aí 380 sessões eleitorais. Em todo o estado, Rondônia possui aí 1.230.987 eleitores. Em Porto Velho, haverá transporte gratuito das 6 da manhã às 6 da tarde. Serão 88 ônibus, efetivo e empregado durante a semana. Eu volto com você, Rogério. Obrigado. Os eleitores do Acre devem saber o resultado bem mais cedo pelo horário local. Sâmia Roberta. Olá, Rogério, está tudo pronto para votação aqui no estado do Acre. As urnas eletrônicas estão sendo transportadas nesse momento para as zonas eleitorais. E é importante lembrar que com o horário unificado, a votação começa aqui no estado às 6 horas da manhã e encerra às 3 horas da tarde. Em 2018, 3 horas depois do encerramento da votação, já se sabia o resultado das eleições. Então, esse ano o TRE acredita que às 6 horas da tarde, no horário local, o Acre já sabe o governador ou se as eleições vão para o segundo turno. Eu volto com você aí nos estúdios. O Amazonas vai ter 2 horários diferentes, dependendo da região. Larissa Santiago. Oi, Rogério. Aqui no estado do Amazonas, dos 62 municípios, em 51, incluindo a capital amazonense, a votação começa às 7 da manhã e vai até às 4 horas da tarde. Já em outros 11, a votação começa e termina mais cedo, viu? A partir das 6 da manhã e vai até às 3 da tarde. É o caso de municípios como Tabatinga e Ipixuna, que vão seguir o fuso horário do Acre. Aqui na capital amazonense vai ter a gratuidade do transporte coletivo, que começa às 4 da manhã e vai até às 6 da noite. Para atender os eleitores afetados pela queda da ponte sobre o rio Curaçá, na BR-319, o governo, com autorização do TRE, deve disponibilizar lanchas para fazer a travessia de uma margem a outra desses eleitores. Rogério. Os brasileiros que moram no Paraguai vão ter que ficar atentos para não perder a hora da votação. A Mariana Sintra explica pra gente. Oi, Rogério. Os brasiguaios, como são chamados os brasileiros que moram no Paraguai, precisam ficar atentos. É que o Paraguai começa amanhã o horário de verão e vai adiantar os relógios em 1 hora. Com isso, quando a votação começar em Mato Grosso do Sul, às 7 da manhã, em Pedro Juan Caballero, serão 8 horas. E as sessões fecham às 4 da tarde aqui no estado, às 5 horas no Paraguai. Então, os eleitores que moram do lado de lá da fronteira têm que tomar cuidado para não perder a hora e garantir o voto. Volto com você. Um abraço, Rogério. Um abraço, Mariana. Daqui a cerca de 12 horas, as urnas eleitorais vão estar abertas em todo o país. E já é hora de mais de 150 milhões de brasileiros deixarem tudo pronto para amanhã. O Pedro Figueiredo tira as últimas dúvidas para a gente.
Oi, Rogério. Para votar, os eleitores precisam apresentar um documento oficial com foto. Pode ser a carteira de identidade ou a carteira de motorista. Ou apresentar o título de eleitor ou o e-título, a versão digital do documento que pode ser baixada até o fim da noite de hoje no celular. O eleitor não pode levar equipamentos eletrônicos para a cabine de votação, por exemplo, celular, máquina fotográfica ou filmadora. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma colinha com os números dos candidatos. A cada voto, o eleitor precisa conferir a foto, o número, o nome, o partido. Depois, é só apertar a tecla verde para confirmar. Lembrando que esse ano tem uma novidade na urna. A urna vai pedir para você exatamente conferir se esse é o seu voto. E você pode apertar o confirma 1 segundo depois. Bom, é preciso esperar esse 1 segundo até que a mensagem confira seu voto se apague, para só então apertar o botão confirma. A expectativa dos técnicos do TSE é que até às 9 horas da noite de amanhã a gente já saiba quem são os eleitos e se vai ter ou não segundo turno para presidente da República e também para governador em alguns estados. Rogério, bom voto para você e bom voto para todos que nos assistem. É isso, Pedro. O Brasil TV fica por aqui. A cobertura completa da eleição você vai ter no Jornal Nacional às 8h35 da noite. Uma ótima noite para você, bom domingo e bom voto amanhã.